de dízimos e ofertas. Ele usou o texto de Malaquias falando sobre a fidelidade que o povo teria que ter com as coisas do Senhor. Trazer todo dízimos e oferta para a casa do Senhor, para que não falte mantimento na casa do Pai, e a nossa igreja, ela vive de dízimos e ofertas. Nós precisamos de pessoas realmente fiéis ao Senhor, não somente vindo nos cultos, mas principalmente a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, porque se essas portas estão abertas, foi com a fidelidade do povo de Deus neste lugar, foi com pessoas que com o suor do seu trabalho, todos os meses, têm depositado no gasofilácio 10% daquilo que tudo ganha, e tem dado ofertas para as cadeiras, e tantas campanhas que nós levantamos aqui na igreja. Essas pessoas têm sido fiéis à casa do Senhor, têm sido fiéis ao Senhor, e a gente consegue verificar que essas pessoas não são pessoas comuns, não vivem de qualquer maneira, ainda que elas não vivam num palácio, mas a sua vida é próspera, porque elas estão cumprindo um preceito bíblico, de que tudo que vem na sua mão, elas primeiro devolver a 10ª parte ao Senhor, e essas pessoas estão sendo prósperas. E você que ainda insiste em ser infiel ao Senhor, nessa noite, Deus manda te dizer: torna-te padrão dos fiéis, traga o que me é devido, que eu vou derramar bênção sem medida sobre sua vida, coisas que você nunca imaginou que poderia ser possível a sua vida, eu faço, porque eu cumpro a minha palavra, e nela vigio, nela eu anelo, para que eu possa cumpri-la cabalmente. A fidelidade com o Senhor é um princípio da palavra de Deus, naquilo que nós recebemos. Desde quando eu entrei nessa igreja, eu me tornei fiel dizimista, porque eu aprendi com o meu pastor a ser fiel dizimista. E nessas caminhadas, algo muito interessante, que eu me desviei, antes de chegar nessa igreja, vindo de uma outra igreja, eu me desviei. E uma coisa que eu achava interessante é que eu nunca deixei de levar o dízimo na casa do Senhor. Eu me lembro uma vez que eu fazia parte de uma igreja, e que no domingo eu fui na porta desviado, estava numa festa, mas eu tinha consciência que eu tinha que entregar o dízimo na casa do Senhor. Eu fui lá, entreguei o meu envelope de dízimo na mão da obreira, eu me lembro até hoje, e eu voltei para a festa, porque eu sabia dos princípios de ser fiel ao Senhor. Não era fiel nos meus procedimentos, mas na oferta e no dízimo, eu sempre fui fiel, e quero permanecer para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de hoje fala de fidelidade não somente naquilo que nós podemos ofertar ou entregar para o Senhor, mas fidelidade no procedimento, diante da sociedade, diante a que o mundo tenta nos impor. Eu quero compartilhar com vocês a história de 4 jovens, que decidiram firmemente no seu coração, não se inclinarem a uma estátua que foi levantada, em meio de uma geração que estava sendo corrompida para adorar um outro Deus. Não é muito diferente da nossa geração, não é muito diferente do nosso tempo, não é muito diferente dos nossos dias, onde nós estamos inclinados a coisas que são pequenas, que cabem na palma da nossa mão. O telefone celular. Quantas vezes nós passamos horas inclinado com os nossos olhos para a tela desse celular, e muitas das vezes nós não nos alimentamos como devemos espiritualmente, porque a nossa inclinação para o celular está sendo muito mais importante do que a inclinação para as coisas de Deus. Alguns pensamentos a esse respeito falam que muitas pessoas não conseguem mais viver sem a internet, muitas pessoas não conseguem mais viver sem as redes sociais, mas eu quero te dizer que você é uma pessoa diferente no meio dessa geração. Ainda que você tenham uma rede social, mas ela não pode ser mais importante do que o tempo que você passa na presença de Deus.
a sua inclinação para essas coisas não pode ser maior do que se inclinar e se ajoelhar na presença de Deus e reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso de Israel, e que quando nós nos inclinamos, Ele inclina os seus olhos e vê que há um adorador querendo falar com Ele. O Pai se compadece. Qual o filho que faz de todas as coisas para chegar à presença do Pai e o Pai vira as costas e não dá atenção? Meu irmão, eu fui criado no lar de amor. Meu pai poderia estar envolvido em várias coisas, minha mãe poderia estar conversando com outras pessoas, mas quando eu e as minhas irmãs chegavam na presença dos meus pais, eles paravam tudo. E muitas das vezes eu queria colo, eu queria atenção, e meu pai deixava todas as coisas de lado para suprir a necessidade que eu estava precisando naquele momento. Se meu pai que é mau, se meu pai que é pecador, dá atenção e eu deu para um filho que estava necessitando, imagine o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando você se coloca diante da presença de Deus e deseja a atenção do Pai, Ele está pronto para te ouvir e te responder. Quantos creem nessa palavra aqui, em nome do Senhor Jesus? Diga um amém bem forte. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Fidelidade em todas as coisas na nossa vida, nos dízimos, nas ofertas, atitudes, palavras, gestos. É uma frase, um jargão muito conhecido que muito nós divulgamos aqui na nossa igreja. O mundo não lê a Bíblia, mas ele lê a sua vida. Ele olha a sua trajetória, ele olha o seu comportamento. E muitas das vezes nós somos questionados por aquilo que nós representamos no mundo espiritual. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, você não é qualquer pessoa no mundo espiritual. Você está representando o exército de Cristo aqui na terra. Você é um soldado do Senhor, que foi arregimentado para fazer as obras do Senhor. E não se embaraçem com o mundo há de oferecer. Você tem anseio e deseja realizar as obras por aquele que te chamou para fazer a diferença. Todos acharam? Daniel 3? Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era 60 côvados, e sua largura era de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viesse a dedicação da estátua que ele fizera levantar. Versículo 4. E o pregoeiro clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, logo que ouvirem do som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será a mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, de todas as sortes de músicas, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria: não se curve, o fogo da fornalha é para te promover. Você pode repetir comigo? Não se curve, o fogo da fornalha é para te promover. Deixa eu te contextualizar para que você possa entender até nós chegarmos aqui nessa passagem do capítulo 3. O livro de Daniel conta a história de um grande rei que se levantou naquele momento da história da humanidade, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor foi usado por Deus para que pudesse ganhar várias nações, e nesse contexto agora
ele tinha invadido a nação de Israel e tinha levado para a Babilônia algumas pessoas. Ele tinha esse costume de não somente arrastar ou arrasar com a terra do inimigo, mas também levar as pessoas escravos para dentro da Babilônia, para que pudesse o servir. Nesse contexto, ele colocou um decreto, ele colocou uma ordem que não poderia ser qualquer pessoa que pudesse ser levada ou servi-lo diante do rei. Essas pessoas deveriam ser jovens especiais, não jovens aleatórios. Aqueles jovens teriam que ser doutos, bonitos, tipo o pastor Márcio, assim, eram diferenciados no meio do povo, amém? Tipo você. Então eles foram levados diante a Nabucodonosor para que pudessem serem doutos em toda a língua dos caldeus. Eles serviriam diante do rei, e eles teriam que ser jovens, inteligentes, sábios, e foi determinado que eles pudessem comer uma ração diária, não somente ele, mas Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Azarias e quem? Misael. Quem frequenta a minha escola na segunda-feira sabe que esses nomes são os verdadeiros nomes desses homens de Deus. Depois eu vou falar mais à frente quais os nomes que foram dados lá na terra da Babilônia. Então aqueles jovens, eles sabiam de onde saíram, eles tinham raízes, eles sabiam um Deus que serviam. E eu quero te falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a fidelidade para com o Senhor é em todo o tempo com quem nós estivermos, aonde estivermos e para onde nos levar. Vocês percebem que esses jovens, eles foram testemunha dentro da terra da Babilônia, porque um dia ensinaram os preceitos do Senhor, e eles levaram no seu coração, porque eles resolveram firmemente não se contaminarem com aquilo que estava sendo servido diante deles. Os outros jovens fizeram parte do banquete, mas eles decidiram no seu coração não se contaminarem, e eles fizeram, Daniel fez um trato com aquele que estava responsável de entregar a ração diária. Falou assim: olha só, vamos fazer um teste. Por um período, eu e meus amigos não gostaríamos de comer essa ração, mas o homem que estava sendo responsável temeu pela sua vida e falou assim: olha só, a aparência de vocês vai se tornar diferente, e o rei vai mandar arrancar minha cabeça. E Daniel, sabiamente dirigido pelo Senhor, falou assim: vamos fazer um teste, por tantos dias você me dá somente legumes e me abstém daquilo que os outros estão comendo, e se a nossa aparência for pior do que aqueles que estão comendo isso, a gente se submete àquilo que o Senhor determinou. Amados, quantos banquetes o mundo tem nos ofertado, tem nos oferecido? Quantos de nós estamos sendo colocados à prova porque os outros estão fazendo, e nós muitas das vezes somos intimados a fazer o que eles fazem? Mas eu quero te dizer nessa hora, em nome do Senhor Jesus, como eu disse aqui anteriormente, você é testemunha do Senhor Jesus, aonde você estiver, com quem você estiver e para onde te levarem. Você é representante do céu, irmão, lá no meio da sua família, onde ninguém conhece o Senhor Jesus, mas te veem como um referencial. Continue nesse propósito, Deus vai te honrar em tempo oportuno. E a história desenrola. Esses jovens, no final do capítulo 1, eu gostaria que vocês abrissem. Capítulo 1, 20 fala assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, achou-se quantas vezes mais? 10 vezes mais. Sabe o que é isso? É o diferencial de quem deseja ser fiel a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amados, nós devemos nos destacar dos demais,
Porque não somos melhores, nos tornamos melhores à medida que nós nos comprometemos com a palavra e com Deus que escreveu esta palavra. Aonde nós estamos, com quem nós estamos e para onde nos levamos, a fidelidade para com o Senhor tem que nos acompanhar. Amém? Aí fala assim: 10 vezes mais douto do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Vamos lá, continuando a história. Isso para chegar no capítulo 3. No capítulo 2 de Daniel, conta uma história muito interessante, aonde o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, aonde era revelado para ele uma estátua, amém? Coisas até escatológicas que iria representar alguns reinos que viriam depois. E fala sobre ele não ter a revelação do significado. Olha que interessante. Um jovem também passou por isso algum tempo atrás. Amém? José, ele foi levado diante a Faraó, porque Faraó teve um sonho e ninguém conseguia decifrar aquele sonho. Mas no contexto de José, Faraó contou qual era o sonho. E Deus usou José para que pudesse interpretar o sonho. Mas neste contexto de Daniel, Nabucodonosor falou assim: traga os sátrapas, traga os adivinhos, traga todo mundo aí. E perguntou assim: o que eu sonhei? E aqueles homens ficaram malucos. E começaram a puxar o saco do rei, e o rei percebeu: olha só, vocês estão tentando me enganar. Se vocês não decifrarem, adivinharem o meu sonho e deram o significado, todos vocês irão ser mortos. Não somente vocês, mas todos os seus familiares e toda a sua casa será colocada a fogo. Eu vou exterminar vocês do meu reino. E eles falaram: Senhor, é algo impossível para um humano decifrar tal sonho. Agora Daniel e seus amigos não eram qualquer pessoas na terra da Babilônia. Porque lembra da primeira forja? Eles foram colocados agora como pessoas que estavam administrando. Eles também eram sábios da terra da Babilônia. E se todos os sábios morressem, como a Bíblia fala, eles também seriam mortos. E chegou o conhecimento agora de Daniel que existia uma ordem do rei Nabucodonosor para que pudesse matar todos os sábios da nação. E chegou o conhecimento de Daniel, e Daniel compartilhou com os seus amigos. Para quê? Para que Deus o revelasse qual seria o sonho e o significado desse sonho. Amados, quando você tem amigos que realmente são fiéis a Deus, eles vão orar conosco no tempo da angústia, da provação e da morte. Nós temos que cultivar amizades assim, que não estão conosco somente no tempo que nós estamos passando por bonança, mas em todo o tempo a gente pode contar com essas pessoas, principalmente nos momentos mais difíceis, que dobram o joelho e oram pelas nossas vidas. E Daniel contou com a oração desses seus amigos. E quando as autoridades chegaram na localidade onde Daniel estava, ele falou assim: manda falar para o rei, para ele me dar um tempo que eu vou orar ao Senhor e Deus vai me revelar qual era o seu sonho. E foi feito assim. E Daniel chegou diante do rei e revelou ao rei qual seria este sonho, e falou o significado desse sonho. E agora eu quero que vocês acompanhem comigo, lá no capítulo 2, versículo 47.
para fechar mais essa história, para que nós possamos entender o contexto da fidelidade. Quantos estão sendo ministrados aqui nessa noite? Digam amém, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 47. Disse o rei Nabucodonosor, se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel, e ordenou que se lhe fizessem ofertas e manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Grava esse versículo. Lembra que na história ele foi pedir ajuda para os seus amigos? Quando ele obteve a vitória, olha a oportunidade que ele teve de interceder também pelos seus amigos. Quando Deus te dê a vitória, lembra daqueles que lutaram com você? Davi tem uma história muito linda. Fala sobre ele saiu em encalço dos inimigos e obteve vitória. Só que muitas dessas pessoas não conseguiram chegar até o objetivo. E quando eles voltaram, recuperaram toda a sua família, suas mulheres, seus filhos, alguns desses homens que lutaram com ele falaram assim, eles não merecem, porque eles ficaram pelo caminho. E Davi falou assim, negativo, eu quero honrar aqueles que estiveram comigo em todo o tempo, ainda que eles não conseguissem chegar até o final, mas eles fizeram parte dessa vitória. Lembrem daqueles que fizeram parte da sua história, lembre-se daqueles que fizeram parte da sua vitória. Olha o que Daniel fez. A pedido de Daniel, constituiu rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Agora eu quero sim chegar nessa mensagem que vai invadir o seu coração. No capítulo 3 conta a história. Passou-se um tempo e o rei Nabucodonosor decidiu agora fazer uma estátua para ele. E ele decretou o seguinte: quando ouvisse o som da gaita, do saltério, do pífaro, da flauta, todos teriam que se inclinar para adorar aquela estátua. Todos. E qual era a punição? No mesmo instante, aqueles que insistissem em não se curvar, em não se inclinar, iriam ser lançados na fornalha que arde com fogo ardente. Até que ponto, irmão, você está disposto a se permanecer fiel para não se inclinar a que o mundo tem te oferecido? Até que ponto você tem ouvido e retido no seu coração os convites para você se inclinar e deixar de adorar ao único Deus? Eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, existe uma recompensa para quem chega na fornalha. Existe uma recompensa para quem é lançado na fornalha. A fornalha não foi feita para nos matar, a fornalha foi feita para nos promover, irmão. É para evidenciar o Deus em que nós estamos servindo. Vai comigo, capítulo 3, versículo 12. Quem não faz o que todo mundo faz, chama atenção. É ou não é? Quem não faz o que todo mundo faz, chama atenção. Que você possa chamar a atenção pela tua fidelidade diante do Senhor. Esses jovens aqui, fala assim a palavra do Senhor: há uns homens judeus
Há um povo fiel na igreja do Nazareno em Edson Passos. Que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante de ti. Falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, ó Nero, ó Cássius, ó Rafael, ó igreja do Nazareno, que você não tem se curvado ao que o mundo tem te oferecido? Qual é a punição? No mesmo instante, ser lançado na fornalha. Acompanha comigo. 15. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirem do som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz, porém, não, se não adorares, sereis do mesmo instante lançados fora do fogo ardente? O inimigo está sempre insistindo para que nós possamos ser infiéis ao Senhor. Ele vai ser sempre um conta-gotas, que ele em tempo oportuno, ele vai nos tentar novamente. Lembra da tentação do Senhor Jesus no deserto? Ao final de 40 dias, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, e a Bíblia fala que ele viria em tempo oportuno. Mas sabe o que aconteceu com o Senhor Jesus? Deus mandou anjos para que pudesse servi-lo pela sua fidelidade no deserto. No tempo da tua adversidade, quando você estiver passando pelo deserto, se você se permanecer fiel ao final, Deus vai enviar anjos para te servir e te suprir nas tuas necessidades. Olha a atitude desses jovens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto nós não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer nos livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que te levantaste. As pessoas têm que parar agora de te provocar, porque enxergam em você a fidelidade para com Deus. Eles têm que falar assim: não precise ir lá não, porque ele não vai concordar com isso, ele não vai se curvar a isso. Por quê? Porque ele é temente ao Deus de Israel, a Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados. As pessoas têm que chegar em nós uma fidelidade tal, que elas desistam no meio do caminho de nos provocar a sair da presença de Deus. Sejais santos, mais santos e santos. Buscar a santidade no Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Não se desvie da presença do Senhor, não se desvie da palavra do Senhor. O inimigo, ele está furioso, é uma frase que a gente ouve, mas é real. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Ele não precisa de porta, ele não precisa de portões abertos, ele só precisa de uma brecha para entrar e querer nos matar. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que eu aprendi nesse texto. Primeiro, não olhem para quem se dobrou. Existe uma frase de uma sabedoria tremenda que todos aqui compartilharam e já ouviram. Quem são mães aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Mães.
Quem são filhos aqui? Amados, existe uma sabedoria nas mães que ela só pode vir de Deus. Aliás, ela vem de Deus. Quem nunca ouviu uma frase da nossa mãe falando assim: poxa mãe, está todo mundo fazendo? E o que a nossa mãe responde? Já ouviu isso, pastor Heraldo, pastora Selma? Nós não somos todo mundo. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é porque todos estão fazendo, todos estão se inclinando, que nós devemos nos inclinar. Pelo contrário, nós temos que chamar a atenção por aqueles que não se inclinaram, ou não se inclinam, diante ao que todos estão fazendo. Mas é normal a gente pegar isso aqui. Para você não é normal, irmão? Pô, pastor, não tem nada a ver. Aproveitei o carnaval e tirei uma fotinha lá com a família, vestido de coelhinha. A tua rede social é a tua porta de entrada para a tua vida espiritual. O que você posta, o que você compartilha, mostra quem você é em Cristo Jesus. Eu não consigo imaginar uma pessoa que se diz crente em Cristo Jesus, fiel, postando bebidas em uma balada, assentado à mesa de escarnecedores, fazendo o que eles fazem, participando das finas iguarias. Eu quero te dizer, irmão, que você não é igual a todo mundo. Faça diferença no meio onde você estiver. As pessoas têm que te ver como um farol, em meio à escuridão, que elas possam enxergar Jesus Cristo na tua vida. Em meio à tempestade, elas possam ver em você um porto seguro, aquele que sempre leva a palavra de Deus para os que precisam. Grava no teu coração: você não é todo mundo. Quem é o rei deste século? Ele tem cegado o entendimento de muitos. Os que se dobram têm a seguinte desculpa: todos fazem, eu posso fazer também. A Bíblia diz que não podemos nos embriagar. A Bíblia fala que um abismo chama o outro. Hoje você bebe um copo de cerveja. Você não vê mal nenhum nisso. Daqui a pouco você está tomando uma garrafa. Daqui a pouco você está tomando uma caixa. E as pessoas que estão ao seu redor não falam nada, mas no momento certo, elas vão lembrar desse ato que você cometeu. Os prazeres dessa vida não são maiores nem comparados a que nós teremos na glória de Deus. Sede fiéis na terra, para que dentro em breve nós estaremos com o Senhor Jesus lá no alto. Servo bom e fiel. Já passou um pouquinho do carnaval, mas eu vi tantas coisas sem querer, tá? Nesse carnaval que teve de gente postando fotinhas em redes sociais, em bloquinho de carnaval, colocando fantasias, postando fotos com bebidas e se dobrando facilmente ao meio. Sabe quem são os maiores acusadores da nossa vida? São os de dentro da nossa casa, porque eles veem a nossa intimidade. E se nós desejamos ganhar a nossa casa para o Senhor, a Bíblia fala, Paulo relata isso, que o nosso ministério começa na nossa casa. Como cuidará das coisas do Senhor, se não governa bem a sua casa? Quer ser exemplo para o mundo? Começa a ser exemplo na sua casa. Para o seu marido, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais. Que eles possam realmente ver em você um fiel ao Senhor,
que não se dobra, pode até envergar, mas não quebra. Quantos estão recebendo essa palavra, diga amém. É melhor estar dentro da fornalha com Deus, do que ao lado de fora, no mundo com Nabucodonosor. Irmão, às vezes estar na fornalha, estar em lugares que a gente não pediu para estar, é incômodo. Quem aqui deseja passar pelo deserto aí, diga amém. Mas é necessário muitas das vezes. Nós não pedimos para estar em lugares assim, mas às vezes Deus nos leva para ver o que está no nosso coração, e de acordo com o que nós agimos no deserto, é que a nossa vitória vai chegar. Esses jovens deram um testemunho tremendo do Deus que eles estavam vivendo. Primeiro, eles não se abalaram com a intimidação de Nabucodonosor. Olha só, eu fiquei sabendo que vocês não estão se inclinando à minha estátua. Vocês agora decidem, quando ouvir o som dos instrumentos se curvarem. Aí eles falaram assim, Nabucodonosor, mais ou menos assim, eu não sei nem por que você está perguntando isso. Nós não iremos nos dobrar. E Nabucodonosor ficou enfurecido. Será que o inimigo ele consegue ficar enfurecido com a atitude que você toma diante aos convites que ele tem te dado? Se você consegue enfurecer a Satanás, você está de parabéns. Mas existe uma consequência na sua vida. A consequência desses jovens, Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, a ponto de ser levado por alguns homens, soldados, os maiores que eram da tropa, para que pudesse lançá-los dentro da fornalha. E no caminho daquele lugar, estava tão quente, que aqueles homens pegaram fogo. Aqueles homens não suportaram aquilo que um homem de Deus está passando pela prova, e eles foram lançados. Olha que bênção. Versículo 24, capítulo 3, versículo 24. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira. Ela não estava aquecida somente, ela foi aquecida 7 vezes mais. O inimigo, ele não deseja que nós venhamos a ter queimaduras somente. Ele deseja nos excluir da face da terra. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, em chamas de fogo. Mataram os homens que lançaram de cima para baixo, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. 25. Tornou e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Você pode aplaudir a Deus, ao Senhor Jesus por isso? Amados, sabe quem era esse 4º homem da fornalha? O próprio Senhor Jesus. Aprende uma coisa aqui: muitas das vezes Deus não vai nos tirar de irmos para a fornalha.
Deus muitas das vezes não vai nos tirar de ser jogados dentro da fornalha, mas na fornalha Ele se evidencia na nossa vida, não para mostrar para nós, porque a gente tem consciência do Deus que nós estamos servindo, mas para testemunhar o Deus poderoso em que nós estamos inclinando. E Ele está aqui nessa noite, irmão. Ele deseja mudar a sua vida, deseja mudar a sua história. Se você chegou nessa noite infiel, Deus quer tornar a realidade a fidelidade na sua vida. A fidelidade vai ser agora o marco principal, porque quem é fiel no dízimo e nas ofertas, é fiel à sua família, é fiel ao seu casamento, é fiel no trabalho, é fiel aos seus amigos, é fiel à sua igreja, é fiel em todo o tempo, irmão. Eles estavam prontos para morrer, mas não se encurvaram. 3,14 fala assim: falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servis aos meus deuses, nem adorareis as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires a trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, para postares. Responderam Sadraque, Mesaque, 16: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de que responder esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Eu ouvi algo muito interessante, acho que ontem ou hoje. Não sei se vocês sabem, acho que a Fernanda Brum, ela teve um acidente no avião que ela estava. A turbina explodiu, aonde ela vindo de um show juntamente com a banda dela, explodiu. E ela contando o testemunho com a maior naturalidade, e ela fez uma pergunta para a igreja dela, falando assim: naquele momento eu senti uma paz tão grande no meu coração, e eu falei assim, ela falando: é Deus, chegou a minha hora, estou preparada para me encontrar com o Senhor. Não é uma das mortes que nós gostaríamos de ter, morte acidental. Eu gostaria de morrer dormindo, né? É uma morte mesmo dolorosa para quem vai ficar. E ela perguntou assim para a igreja: se Deus te chamar hoje, você está preparado ou preparada para se encontrar com o nosso Deus? Porque não é a circunstância que você está passando vai definir o teu destino, mas como você se porta diante das circunstâncias, que vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade, irmão. Quando a obediência a Deus tem consequências, sejam elas boas ou ruins. Nem sempre as lutas que passamos, a causa é a desobediência. Pelo contrário, é por terem sido obedientes é que eles passaram pela prova. Tem pessoas aqui que já pensaram em desistir, porque começaram a obedecer a palavra e os ensinamentos, e elas começaram a passar por perseguição. Quantos de nós, quando nós decidimos no nosso coração estar firme diante do Senhor, e a consequência em estar firme no Senhor, muitas das vezes são perseguições, mas como nós reagimos a essas perseguições, acusações, traições, determina o quão maduro nós estamos no mundo espiritual. Se você ainda se irrita com o irmão que não faz a obra de Deus,
vê as coisas boas que ele pode oferecer e tenta ajudar aquele irmão a romper com seus próprios limites. Isso é uma maturidade espiritual. Mas alguns falam, ele é um vagabundo, ele não quer nada, joga ele fora. O teu nível de maturidade na presença de Deus vai definir a grandiosidade do líder que você vai se tornar. Não jogue ninguém fora. Não lancem ninguém fora. Se os meus líderes na época em que eu cheguei nessa igreja fossem determinar o que eu sou hoje pelas atitudes que eu tomava no começo da minha caminhada, hoje eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus. Comece a enxergar o futuro daquela pessoa com a transformação que Deus pode fazer na vida dela, através da vida dela, abençoado pela sua vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aqui, gente? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por conta disso? Às vezes, os nossos encontros com Jesus será na fornalha. Ai, Deus, queria tanto encontrar o Senhor na igreja, mas às vezes Ele quer encontrar contigo na fornalha. No momento da sua aprovação, eu quero te dizer, irmão, que o ouro é um dos metais mais preciosos da face da terra. E ele é extraído da natureza de uma forma bruta. E ele precisa passar por altas temperaturas do fogo para que ele possa se tornar essa pedra tão preciosa, idolatrada desde a antiguidade. É um processo de limpeza, de purificação. Você é uma pedra bruta que precisa ser purificada pelo fogo do Espírito. Você não é qualquer pessoa. O fogo que te promove, muitas das vezes, é o mesmo fogo que mata as pessoas que te condenaram ou te jogaram dentro da fornalha. Esse fogo é para te fazer crescer, não para te matar, não para te consumir. Seja fiel em todo o tempo na presença do Senhor. Você pode ficar de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus? Não dobre os joelhos diante